O Capitão América é um poço de hombridade que segue os verdadeiros valores do conservadorismo e do povo americano. Exatamente o que eu disse, do povo americano. E também do mundo, já que o mesmo já rejeitou o governo dos Estados Unidos da América para lutar pelos povos de toda a Terra. Embora muitos pensem que o Capitão América é um fascista de plantão, e muitos que possuem este pensamento retrógrado são, na verdade, esquerdistas ideológicos que estão depressivos com a vida e murmuram por conta da sua falta de felicidade. O Capitão América é um herói justo e imparcial nos seus deveres como soldado da liberdade, lutando por todos os povos que vivem na América e também no mundo. Seu escudo é um símbolo, uma cultura das massas americanas que simbolizam a proteção, a justiça, a verdade e os deveres morais e ética e tudo que é clássico na verdadeira lei americana quando elas não são moldadas pela corrupção do governo e por entidades infiltradas, como a Hydra. Como Enéas Carneiro dizia, não sigo o elitismo da esquerda e nem a elite da direita, e sim os valores morais do que é nacional. Desse jeito é o Capitão América, não lutando pelos políticos, mas por uma realidade que está abaixo deles, a realidade dos sobreviventes que lutam pelo pão de cada dia através dos seus esforços em trabalhos, e pelos fracos, que lutam e lutam ainda mais pelo pão de cada dia. Eu sou o Peso Mosca e hoje vamos falar sobre política, mas sobre a política do Capitão América, o soldado da liberdade. Primeiramente, vamos falar como foi a construção do Capitão América. O Capitão América Steve Rogers era um super soldado criado pelo exército dos Estados Unidos da América para lutar na Segunda Guerra Mundial com um escudo indestrutível, posteriormente confirmado sendo feito de vibrânio e trajado às cores e símbolos dos Estados Unidos da América. O Capitão América lutou diretamente na guerra ao lado de seus compatriotas. Nos últimos dias, ele foi dado como morto em uma explosão de avião e dado como desaparecido no mar. Em vez disso, o gelo do Ártico o manteve preservado e ele foi descongelado e restaurado décadas depois. O Capitão América se tornaria um dos membros mais importantes dos Vingadores, bem como um líder moral dos super-heróis americanos em geral. Apesar da iconografia que ostenta, uma característica marcante de seu caráter moral é a lealdade exclusiva aos seus próprios ideais e princípios, sem qualquer lealdade específica a uma visão política ou governo. De fato, ele é frequentemente visto por outros super-heróis e pela população geral da Terra 616 como uma fonte de liderança e inspiração. Contanto, constato que o Capitão América costuma ser bastante consistente e firme em suas convicções, apesar de todas as mãos criativas pelos quais passou. É verdade que ele às vezes tem dificuldades para tomar decisões em situações mais complexas ou moralmente ambíguas, mas argumentarei aqui que isso não ocorre porque ele está ponderando opções ou buscando mudar, mas sim porque ele não tem certeza de como aplicar seus princípios em determinadas situações. No fim das contas, o Capitão América sempre faz o que considera certo, e esse certo não mudou muito ao longo de sua extensa trajetória nos quadrinhos. Um desenvolvimento particularmente notável durante a era de Steve Englehart e Sal Buscema, 1972 e 1975, inspirado pelo escândalo de Watergate, mostrou o Capitão América sendo incriminado por um presidente corrupto dos Estados Unidos da América por assassinato.
Por um breve período, ele se tornou o Nômade, o Homem Sem Pátria. Capitão América, volume 1, edição de número 176, 1974, antes de finalmente recuperar sua identidade e seus ideais. E em Guerra Civil, o Capitão América tornou-se o líder da resistência contra a lei de registro de super-humanos. Ele forma um grupo de Vingadores secretos para lutar contra o Homem de Ferro e outros apoiadores do registro. A guerra termina usando o Capitão América concordando em se render, em troca de anistia para seus seguidores, embora ele próprio seja preso. O Capitão América é contra os burocratas que representam o sistema político do país e reprimem a liberdade. Ele é a favor do símbolo, o ideal, que fundamentaram o nascimento de uma nação, liberdade, justiça e dignidade. Os governos muitas vezes não seguiram à risca essas diretrizes, e é contra esses homens que o Capitão América luta, contra essas pessoas que o Capitão América luta em favor do povo, em favor dos mais fracos e também dos mais fortes, para determiná-los a continuarem em frente na verdade e na justiça do que é o real modelo americano, não guiado por burocracia, mas pela liberdade não reprimida. Como dito antes, o Capitão América não é leal ao governo americano. Ele é leal ao povo, como mencionado nesta scan que acabou de passar. Ele age como o Superman, que também é o soldado da liberdade, que uma vez também já rejeitou os Estados Unidos da América, em favor de lutar por todos os povos da Terra, salvando todos aqueles que pedem por socorro, não só na América, mas também na Rússia, na Coreia e na China, lutando a favor dos oprimidos, salvando os fracos, salvando todos aqueles que pedem por ajuda. E assim deve ser o homem, e assim deve ser a mulher, diante a moral e a ética humana, não se rendendo a governos e nem à corrupção, mas se tornando um forte combatente de tudo que é justo e de tudo que é livre. E assim deve ser feito. Embora dito antes que o Capitão América é a favor de tudo que é justo, então vou continuar nesta tecla de que ele defende tudo que é justo, inclusive até mesmo os policiais, que muitas vezes são desatados, são humilhados pela população geral, seja dos Estados Unidos da América ou aqui mesmo no nosso Brasil. Os policiais muitas vezes, em algumas regiões no mundo, não são bem pagos. E eles são aqueles que protegem a sociedade. Não estou falando dos oficiais corruptos, mas dos policiais que não se renderam ao sistema burocrático mundial, mas sim estão a serviço do povo de bem, lutando contra a criminalidade, para que as ruas não se transformem numa selva. Inclusive, o próprio Steve Rogers fica indignado o quão mal eles eram pagos naquela época e como eles trabalhavam muito pesado por conta de suas obrigações como oficiais da justiça. O Capitão América também não acredita na elite corporativa e no governo dos políticos, os vendo como tiranos que lutam contra o povo de bem. Capitão América os vê como aqueles que reprimem a liberdade através de leis corruptivas. Ele não acredita na elite corporativa e às vezes acha que a monarquia apenas foi derrubada para colocar a elite corporativa no poder e acredita que o homem ainda continua sendo tiranizado pelos corporativos. Capitão América não confia no governo político, mas ainda assim mantém a fé no povo americano.
Este é o Capitão América, em favor da liberdade, da verdade e justiça, de uma justiça que não é moldada através da elite corporativa e nem administrada através da política corrupta do governo americano. E embora ele seja contra esses modelos corruptos e tirânicos do governo, ele ainda assim luta por justiça e é a favor da justiça dos policiais e oficiais que patrulham as ruas defendendo o povo da criminalidade. Ele é a favor da lei penal americana, a favor dos juízes que não são corruptíveis, mas julgam de acordo com a lei. Até porque o Capitão América é um soldado, um militar, e ele sabe o quão necessário é o juizado e a polícia no governo, desde que sejam comandadas com a excelência da verdade e da justiça.